Eu estava aqui lembrando de alguns ensinamentos de Jesus e acabei me recordando de uma passagem que está em Lucas, no capítulo 18, em que Jesus fala para os seus discípulos da dificuldade que seria em uma pessoa que possui riquezas entrar no reino de Deus. Isso porque, momentos antes dessa fala de Jesus, um jovem muito rico se aproximou de Jesus para perguntar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus respondeu para ele: olha, você sabe o que você deve fazer. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E aí esse jovem rico respondeu: bom, mas isso tudo eu já faço desde criança. E aí Jesus respondeu para ele assim: então te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, reparte aos pobres, porque dessa forma você vai estar juntando tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Só que o jovem, ouvindo essas coisas, ele ficou muito triste, né? Em saber que teria que se desfazer de toda a riqueza dele. E aí, baseado nesse acontecimento, nós vemos hoje ensinamentos totalmente distorcidos em cima dessa fala de Jesus, em que nós vemos muitos pregadores aí dizendo que para você ser uma pessoa de Deus ou que agrade a Deus, você tem que se desfazer das suas riquezas, se desfazer dos seus bens materiais, ou até mesmo dizendo que pessoas que buscam riquezas vão para o inferno e tudo mais, e por aí vai. Se formos lembrar aí dos ensinamentos malucos de pregações distorcidas do Evangelho de Jesus, a gente vai longe. Mas tá, esse fato, né, esse acontecimento, né, essa fala de Jesus e esse tipo de ensinamento totalmente distorcido me fez lembrar de vários personagens bíblicos em que a Bíblia, contando a história deles, fala que eles eram homens muito ricos e que também eram homens que tinham uma vida segundo a vontade de Deus, o que contraria, né, esses ensinamentos totalmente distorcidos. Nós temos vários personagens, eu posso citar aqui uns 2 ou 3, como por exemplo Salomão, o rei Salomão. Quando Salomão se tornou rei, isso está na Bíblia, tá? Ele era muito novo na época. E o próprio Salomão reconhecia que ele era inexperiente para o cargo de rei. E aí, uma vez, Deus apareceu para Salomão em sonho e falou para Salomão assim, ó: Salomão, me pede, o que você quer que eu te dê? E aí, Salomão viu, né, a oportunidade de pedir para Deus entendimento, para poder reinar sobre o povo com sabedoria. E a Bíblia diz que Deus, ele se agradou tanto desse pedido de Salomão que falou o seguinte para Salomão: Salomão, porque você não me pediu riqueza, e Salomão poderia ter pedido, porque Deus falou: me pede o que você quiser e eu te dou. Mas Deus falou: porque você não me pediu riqueza, eu vou te dar o que você pediu, entendimento, vou te dar muita sabedoria, mas eu vou te dar também riqueza, e tanta riqueza que nem antes de você existiu e nem depois de você vai existir um rei com tanta riqueza que eu vou te dar. Mais uma vez, contrariando aí, né, esses ensinamentos totalmente distorcidos do Evangelho de Jesus. E olha só que interessante, no livro de Provérbios existem vários conselhos ali de Salomão. E um desses vários conselhos e recomendações é como que nós devemos proceder para enriquecer, termos uma vida financeira próspera. Olha que engraçado, né? Mais uma vez, né, contrariando esses ensinamentos totalmente distorcidos. Um outro homem muito conhecido na Bíblia também foi Abraão, que a Bíblia diz que ele foi um homem muito rico. Ele possuía muitas propriedades, muitos empregados, ele possuía muito gado, né, muitos bois, vacas, muitas ovelhas. E a Bíblia diz, olha que interessante, que ele foi considerado amigo de Deus, porque ele tinha uma vida que agradava o coração de Deus. Mais uma vez, a Bíblia contrariando esses ensinamentos distorcidos. E lembre-se da palavrinha que faz total diferença naquela fala de Jesus: dificilmente uma pessoa que possui riquezas entraria no reino de Deus. Ele não disse que não entraria. E, bom, existe um outro personagem chamado Zaqueu. Talvez você conheça a história de Zaqueu. Ele também era um homem rico,
Só que no caso de Zaqueu, ele já enriqueceu de uma forma assim não tão legal, né? Ele era cobrador de impostos e ele muitas vezes cobrava valores indevidos. Ele cobrava valores a mais do que deveria e assim foi enriquecendo de forma ilícita. E aí uma vez Jesus pregando, tinha uma multidão vendo Jesus pregar e Zaqueu, ele era muito baixinho e ele queria ver Jesus, mas por causa da quantidade de pessoas ele não conseguia ver, então ele subiu numa árvore para conseguir enxergar Jesus. E aí quando Jesus terminou a pregação, ele falou: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou dormir na sua casa. Agora olha que interessante, Zaqueu, ele era muito rico. E a Bíblia não fala de Jesus pedindo para Zaqueu se desfazer do que ele tinha e seguir a ele. Engraçado que para o jovem rico, Jesus falou isso. Mas olha o que Zaqueu falou. Eu vou vender metade do que eu tenho, vou pegar o dinheiro e dar para os pobres. E se algum dia eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Que interessante. Agora, vocês perceberam um detalhe? Para o jovem rico, Jesus falou: vende tudo o que você tem e me segue. No caso de Zaqueu, Jesus não chegou a falar nada, mas Zaqueu falou: eu vou vender metade do que eu tenho. Mas sabe o que Jesus respondeu para Zaqueu? Jesus falou assim: hoje a salvação entrou nessa casa. Mais uma vez contrariando os ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. E vocês perceberam no detalhe dessa fala de Zaqueu? Eu vou vender a metade do que eu tenho. Zaqueu não se desfez de tudo. Ele continuou possuindo ali suas riquezas, porém pela metade. Continuou tendo ali os seus bens materiais. Jesus disse o quê? Hoje a salvação entrou nessa casa. Agora, eu queria deixar uma observação aqui, que o objetivo dessa reflexão não é te incentivar a buscar riqueza ou não buscar riqueza. Isso é uma particularidade sua, ok? O objetivo aqui é simplesmente contrariar ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. O nosso objetivo é te orientar e te aconselhar a não dar ouvidos a ensinamentos baseados em opiniões, baseados em pensamentos ou em crenças pessoais e particulares. Porque quando você passa a dar ouvidos a esse tipo de ensinamento, você passa a ter uma vida baseada em exigências que não foram as exigências de Jesus Cristo, e sim exigências das pessoas que estão te ensinando de forma totalmente distorcida. Baseie-se sempre na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus. Jesus uma vez disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade pura de Jesus Cristo, você fica livre de todo engano que é através desses ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Não se deixe enganar, ok? Você tem a verdade nas suas mãos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.